Jesus e o Logos. Olá, muito bom dia a você que sintoniza a Rede Boa Nova de Rádio, a programação da TV Mundo Maior. Estamos iniciando mais um Jesus e o Logos, fazendo companhia para você nesta quinta-feira. Você nos acompanha no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio. Já estamos no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio para que você participe, para que você dê a sua opinião. Vamos estar juntos aqui. E você também participa através do nosso WhatsApp, 99643-3827. 99643-3827. 0800 979 5011, o telefone que você vai participar para comentar, para tirar suas dúvidas. E vamos já trazer Aldenis Leite. Bom dia, Aldenis! Bom dia, Damião. Bom dia aos amigos e amigas que estão agora nos acompanhando aqui na Rede Boa Nova de Rádio. Uma satisfação novamente estarmos juntos para um novo programa. Opa! E o programa de hoje, Aldenis, nós vamos falar do ciúme, é isso? Como lidar com ele é o tema do programa de hoje? Exatamente. É uma preocupação praticamente universal, essa questão do ciúme. E cabe aqui um programa, sem dúvida, para esclarecer as pessoas como lidar com ele, o que é que ele representa, por que isso acontece, por que nós atrapalhamos tanto, às vezes, as nossas relações no cotidiano em função dele, como nos libertar, claro, né? Olha aí, então estaremos com a Aldenise, você participando. A primeira gratidão, a se agradecendo. Margarete Parpinelli, que estará atendendo as suas ligações, as suas participações no WhatsApp. Eliette Ribeiro, que está aqui nos ajudando para a realização desse programa. A Gina Prata, que está lá na produção do programa. Toda uma equipe trabalhando, agradecendo o Marcos Magrini, da geração da Rádio Boa Nova, Boris Maciel, da geração da TV Mundo Maior. E, Aldenise, a primeira pergunta, né? A primeira dúvida que a gente tem, né? O que é o ciúme, né? E por que nós o experimentamos, hein, Aldenise? O que é? Por que a gente experimenta esses ciúmes, Aldenise? O ciúme é um sentimento universal. Ele vem de uma forma evolutiva, não só na espécie humana, mas no reino animal. O ciúme pertence a um estado evolutivo gradativo, onde nós estabelecemos vínculos de maior comprometimento, vínculos de maior intimidade e, consequentemente, na medida em que o ser humano, portanto, estabelece o componente do ego, ele começa a desenvolver uma relação perfeitamente compreensível de posse, não só com as pessoas, mas também com os objetos, por exemplo. Às vezes nós temos ciúme de uma caneta, temos ciúme de um carro, temos ciúme de uma roupa, temos dificuldade, por exemplo, de repartir determinados objetos e, ao mesmo tempo, isso se estende para os vínculos com as pessoas. Nós temos dificuldade de repartir o interesse daquelas pessoas que são do nosso convívio pessoal, da nossa proximidade, do nosso sentimento maior com outros. Então, o ciúme é uma espécie de defesa que nós adotamos para manter a vinculação mais estreita com pessoas e objetos que acalentamos interesse, que acalentamos afeto. Só que isso, às vezes, chega a uma proporção patológica, uma proporção bastante distorcida no componente da relação e acaba gerando altos conflitos e perda dessas relações. Por exemplo, quanto mais temos ciúme de um objeto qualquer, veja que interessante, maior a chance de perder esse objeto.
Quanto mais a gente fiscaliza, poxa, onde é que está a minha caneta? Onde é que está aquele objeto? Ninguém pode pegar nisso, eu tenho que ter muito cuidado para ninguém me furtar tal coisa. Passa um tempo, logo pensamos, onde eu deixei tal objeto? Não sabemos mais. Então, quanto mais a gente toma conta, quanto mais a gente fiscaliza, parece que mais a gente tem chance de perder. Então, o ciúme é um fenômeno relativamente natural. Ele não é útil, mas ele é natural. Acontece de fato, mas o que nós precisamos fazer é não permitir que ele assuma proporções patológicas. Você falou que ele é natural. Então, existe, então, um nível em que o ciúme é normal, Aldeniz? Um certo nível de ciúme é aceitável. Eu não usaria muito o termo, talvez, normal, mas aceitável. Porque, a rigor, no desenvolvimento do espírito, nós, pessoas espirituais, no nosso desenvolvimento, ao longo das experiências múltiplas que temos no corpo físico, a fim de nos aprimorar como criaturas humanas, o ciúme deve tender a desaparecer. Deve ser um sentimento tratado, cuidado, examinado e gradativamente extinto do nosso arsenal emocional. Porque ele não traz, a rigor, nenhum benefício. Se nós avaliarmos bem, nenhum de nós, no fundo, tem qualquer controle sobre pessoas ou objetos. Nós não temos esse controle. Quando nós temos um determinado objeto e queremos muito, queremos que ele nos pertença, que ele fique conosco, nós compramos alguma coisa que nos parece muito útil, e aí nós abraçamos aquilo de uma forma até doentia, manipulando somente para nós. Ninguém pode impedir a degradação desse objeto, a quebra desse objeto, a ruptura das suas funções. A gente não regula isso. Então, no fundo, nós não regulamos nada que está fora de nós. Daí a natureza empreender que cada um de nós é livre e responsável por si, dando a outrem a liberdade de caminhar conforme lhe aprouver, conforme ele desejar. Esse será o nosso futuro de relação, de liberdade e de afeto com as pessoas, sem prisão, sem dogma, sem controle nenhum. Mas, no momento, isso não é possível, porque nós somos seres humanos inacabados, nós somos seres humanos aprendizes. Então, uma dose de ciúme é compreensível e devemos administrá-la. Porque, como eu disse, o que não podemos permitir é que ela se estenda para um nível de controle e fiscalização patológica das relações, que nos faz perdê-las, consequentemente. E, Denise, então, quando é que o ciúme se torna um problema? O ciúme se torna um problema exatamente quando ele provoca uma disfunção nos relacionamentos de ordem geral. Uma disfunção no relacionamento interno comigo mesmo e numa relação externa com os outros, com os objetos, com as situações, com posições. Por exemplo, eu posso ter ciúme de um filho, eu posso ter ciúme de um pai, eu posso ter ciúme de um cargo, eu posso ter ciúme de um objeto, de uma pessoa, de um cônjuge. O ciúme, ele é global, ele não envolve somente o relacionamento afetivo, ele envolve o afeto que eu tenho por algo ou por alguém. Quando esse afeto me compromete do ponto de vista emocional, me desestabiliza, aí está presente o ciúme que atrapalha a nossa vida. Então, quando eu, primeiro, fico ansioso por medo de perder algo ou alguém, quando eu, por exemplo, produzo relacionamentos de controle, eu preciso controlar, eu preciso fiscalizar, eu não posso perder, então eu passo a ter pensamentos aflitivos em relação àquela pessoa
que é o objeto do meu ciúme. Então, eu ligo o tempo inteiro, eu vejo onde ele está, onde ela está, eu fiscalizo que horas chegou, eu verifico se alguém quer tomar algo de mim, eu fico vigiando olhares na direção daquele objeto, daquela pessoa, eu não tenho, portanto, paz, repouso, eu não descanso, eu adoto comportamentos fiscalizadores o tempo inteiro, portanto, eu não sossego, eu não tenho tranquilidade, a minha vida está focada na monoideia de proteger o meu objeto de ciúme ou aquela pessoa para a qual eu dirijo a atenção do meu ciúme. Quando isso acontece, ele é patológico. Porque é bem verdade que, e isso eu quero deixar bem claro, que o ciúme, muitas pessoas pensam que o ciúme é uma fonte de cuidado e de proteção. Não é. É um engano. O ciúme é um atendimento pessoal das minhas necessidades de temor da perda. Eu tenho medo de perder. Eu tenho medo de ficar só. Eu tenho medo de ser enganado. Eu tenho medo de que algo aconteça negativamente para mim. Por isso é que nós chamamos de que a pessoa é o objeto do nosso ciúme. Porque quando temos ciúme, lidamos com as pessoas como objeto. A pessoa está ali para atender a minha necessidade de conforto, de tranquilidade, de segurança, para que eu fique bem. Então, ele perde um pouco o posto de interesse e, na verdade, eu me volto para mim, para a minha segurança, para o meu bem-estar. Então, o outro se torna um objeto. Nesse ponto, ele é totalmente patológico. E é claro que a consequência disso será o desgaste das relações e, naturalmente, o rompimento delas. Porque ninguém suporta permanecer em um nível de sufocamento, em um nível de prisão, de cobrança e de exigência, como se dá nos relacionamentos onde há o ciúme. Então, nesse ponto, ele é patológico. Aí você estava falando, Denise, aí você usou a palavra pensamento. Aí eu fiquei aqui me imaginando como é que fica a mente, né? Como é que fica a mente de uma pessoa ciumenta, Denise? Conta pra gente. A pessoa que adota a emoção do ciúme de forma intensa, essa é uma pergunta bem importante, para que a gente entenda como é o desenrolar da formação de um padrão de ciúme anormal, doentio, patológico, né? A pessoa que adota dentro de si a emoção do ciúme, normalmente, essa emoção ela é secundária a uma compreensão do que significa um estado de relação afetiva. Então, a compreensão da pessoa vai regular o nível de emoção que ela despende na direção do seu objeto de afeto, consequentemente, no objeto de ciúme. Nós chamamos isso, em psicologia, de esquema ou crença. Crença, o que não tem nada a ver com religião, crença significa tudo aquilo que ao longo do tempo eu passei a acreditar como verdade na minha vida. A partir do modo como eu creio em relação às coisas que me acontecem e em relação àquilo que eu sou, eu emito um padrão de emoção. Se as minhas crenças são sadias, por exemplo, eu sou competente, eu sou capaz, eu posso ser amado, eu posso fazer uma outra pessoa feliz, satisfeita, realizada, eu sou capaz de amar. Essas crenças sadias levam a sentimentos de confiança, de alegria, de bem-estar.
onde a pessoa nutre um estado relacional bem adequado. Por outro lado, existem pessoas que, ao longo do seu desenvolvimento desde a infância, passando por experiências talvez dolorosas, traumáticas, ou por experiências de insegurança, por experiências de separação da família de origem, talvez pais, por exemplo, punitivos, pais muito críticos, ou talvez uma família que soltou demais, ficou muito distante, muito negligente. A pessoa passou por algum nível de experiência onde ela aprendeu algumas crenças distorcidas, do tipo: eu não mereço ser amado, se eu ficar sozinho, eu não dou conta de mim mesmo, eu não sou competente para promover felicidade na vida dos outros, eu sou inferior às outras pessoas, eu não creio em mim como capaz de gerir a minha própria vida. Ora, se a pessoa começa a pensar dessa maneira, tudo que ela vai precisar é de alguém que a proteja, de alguém que cuide dela, de alguém que não a abandone. Portanto, a consequência disso é: a pessoa muito ciumenta, ela tem esquemas ou crenças de vida bastante negativas, do tipo: eu sou uma pessoa desamparada e preciso de alguém, senão eu não serei feliz. Nunca poderei ser abandonado, caso contrário, minha vida se destrói. Se eu viver em solidão, eu não vou suportar. Então, são pessoas que desenvolvem crenças de desconfiança, não confio nas pessoas, as pessoas são más. Todas essas crenças de abandono, desconfiança, de que eu tenho um defeito, de que eu sou inferior, são crenças dentro de nós que não aparecem às claras. Nós não identificamos isso com propriedade, mas elas estão ativadas. E nas relações, elas aparecem através desses pensamentos que eu citei. Se eu não fiscalizar o meu parceiro, ele pode me trair. Se eu não tiver controle das minhas relações, as pessoas vão me abandonar. E com isso, essa pessoa, muito temerosa e ciumenta, passa a agradar demais, a fazer tudo o que quer, ou ao contrário, a controlar, mandar, organizar a relação do jeito que ela quer para prender a pessoa nela. Dessa forma, é claro, haverá um desgaste muito intenso das relações, porque ninguém suporta viver nessas condições de aprisionamento, de calabouço emocional. É impossível viver assim, mas a mente da pessoa ciumenta funciona nesse padrão de sofrimento tamanho que eu acabei de resumir aqui na resposta que eu apresentei. Então, Denise, agora conta pra gente quais são os comportamentos mais comuns de uma pessoa ciumenta, e aí aquilo, né, que terminam por destruir o relacionamento, Denise. É verdade. Olha que interessante isso. Você vê que interessante? Olha, veja, por exemplo, Damião, as redes sociais. De uma certa forma, a rede social, claro, é uma coisa muito benéfica, a gente encontra pessoas, conversa, divide experiências interessantes, tudo isso é muito produtivo, claro. Mas, em função das nossas experiências distorcidas, internas, nossas emoções perturbadoras, nossas formas de pensar negativas, veja que interessante, aparece uma foto na rede social, por exemplo, aí a pessoa diz assim: nossa, fulano colocou uma foto aqui na rede social e não me marcou. Olha o ciúme. É típico. É um fenômeno de ciúme, não é? Olha, colocaram ali uma foto do nosso grupo e eu não estou presente. Escolheram uma foto sem mim. Aí a pessoa para de falar com os outros.
Aí todo mundo vê o que foi que aconteceu, nada, nada, e fica de mal. É o ciúme, o que representa, claro, um componente de imaturidade que nós precisamos trabalhar nesse sentido, né? Além disso, essa questão das redes sociais é um chamariz para nós percebermos, será que eu estou muito ciumento? A pessoa não marca o outro, não põe a foto, e assim por diante. Agora, no campo dos relacionamentos propriamente, veja que interessante. A pessoa ciumenta, frequentemente, ela se torna violenta, ela agride o parceiro. Por exemplo, ele chegou atrasado para um encontro em casa. Era para chegar 9 da noite. Ele chegou 9h40. E aí se estabelece uma grande discussão. É o fenômeno do ciúme. É a pessoa que se sente humilhada, abandonada, negligenciada em função das suas crenças. Consequentemente, entra em vigor o ciúme. E aí a pessoa se torna violenta com o seu parceiro ou com a sua parceira e acaba dizendo, olha, não quero mais ver você, pode ir embora. Aí a pessoa sai, vai embora, aí depois vem a culpa, vem o remorso por tudo que se disse, é aquela relação perturbadora. Então, a violência, nesse sentido verbal ou mesmo física, é um procedimento altamente destruidor da relação. Outras vezes, nós tentamos compensar a nossa fragilidade de ciúme. Por exemplo, existem pessoas, homens e mulheres na relação, que começam a flertar com outros para provocar ciúme do seu parceiro, dar aquele olhar enviesado para o outro, a fim de que o parceiro se sinta um pouco também enciumado, como ele ou ela está. E aí, provocando, portanto, a atenção. A mensagem é: eu vou flertar aqui, olhar para outras pessoas interessantes para ver se ele se toca e se ele me dá atenção. É sempre uma busca de atender às próprias necessidades. E isso só atrapalha a relação. É um fenômeno de autossabotagem bastante evidente. Outro exemplo também, checar celular, checar notebook, abrir a rede social do parceiro, ver o que ele está escrevendo, ver com quem ele está falando. Esse tipo de relacionamento e de invasão da privacidade do outro também é uma coisa muito destrutiva para a relação. Uma outra coisa importante de autossabotagem, e eu deixo isso claro para as pessoas meditarem. Eu vejo pessoas, por exemplo, quando promovo psicoterapia com meus pacientes, e que onde o ciúme está presente, eu vejo uma coisa muito interessante, que é assim, a pessoa discute, por exemplo, com a namorada ou com o namorado. E aí, quando a situação está muito calorosa, imediatamente aquelas crenças de abandono vêm à tona. E aí a pessoa diz assim, olha, é melhor logo nós terminarmos aqui, não está dando certo isso, eu não estou satisfeito ou não estou satisfeita, vamos parar por aqui. E aí o parceiro vai embora e a pessoa fica mal. E depois tenta reatar, humilha-se de uma certa forma. Essa relação perturbadora nós chamamos de autossabotagem, porque o pensamento é assim, ele ou ela não está me dando a atenção que eu preciso. Então, antes que eu sofra mais, eu faço sofrer e termino logo essa relação. É um fenômeno de punição na direção do parceiro. Pune a pessoa que ela gosta. São comportamentos altamente destrutivos. Então, a punição, a violência, a traição, o relacionamento extraconjugal, o flerte, todos esses padrões de comportamento que nós adotamos para chamar a atenção, destroem totalmente
a confiança que depositamos na outra pessoa e também destrói a capacidade de acreditarmos em nós como pessoas possibilitadas de ter um bom relacionamento. Isso só reforça a nossa percepção de incapacidade e de não merecimento de ser amado. É preciso ter muito cuidado com esses padrões de comportamento. Você participe do nosso programa Jesus e o Logos. Hoje, como lidar com os ciúmes. Descubra agora, aqui no Jesus e o Logos, doutora Denise Leite, conversando com você. Participe, entre aqui no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio. Também, Margarete Partinelli aguardando a sua participação. 99643-3827 é o telefone. 0800 979 5011. Aproveite também agora para falar do Clube Amigos da Boa Nova. Gratidão a você que já é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Gratidão. Se você ainda não faz parte do Clube Amigos da Boa Nova, venha fazer parte, nos ajude na ampliação. Somos agora o seu centro espírita 24 horas. Nos ajude no Clube Amigos da Boa Nova. E o WhatsApp do clube, 972 610272. 972 610272. Ou o telefone 2458-3214, o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. Denise, deixa eu trazer então a participação dos amigos que estão nos acompanhando aqui no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio. Elaine Struder, bom dia, Damião, doutora Denise Leite, a turma da FEAL. A Elaine está na Vila Carrão, gratidão. Ana Ribeiro, muito bom dia. Helena Silva, bom dia. Idaci Silveira, bom dia, queridos. Doutora Denise, vou ficar na escuta. Paz de Cristo, um abraço. Idalci Silveira, gratidão. Rosane Franklin, bom dia. Maristela Miranda, bom dia. Muita paz a todos. O José Carlos Floriano também, bom dia. Márcia Gomes, bom dia, amigos. Gratidão a todos que estão nos acompanhando. Emília Lopes, bom dia a todos. Márcia Medeiros, bom dia. Ana Ribeiro, ciúmes doentio é uma doença. Ana Ribeiro já dizendo aqui, ó, ciúmes doentio é uma doença. Vivi Hipólito, bom dia. Gláucia Rosa, bom dia, está em Bertioga nos acompanhando. Célia entrou agora. Deise Manzano entrou agora, já dizendo bom dia, beijos. Ed Moreno, cantor Ed Moreno entrou agora. Deise Florencio, bom dia. A Deise, Aldenir, está na Pensilvânia. Toda semana a Deise está conosco aqui. Ela acompanha o programa regularmente. Bem bacana. Olha, que legal. A Márcia Gomes, então, ciúmes é também um sentimento egoísta que acontece, que acomete aquele que se sente incapaz de obter a atenção da pessoa amada. Olha, a Márcia Gomes. Então, ciúmes é também um sentimento egoísta que acomete aquele que se sente incapaz de obter a atenção da pessoa amada, ou Denise? Exatamente. Normalmente, a pessoa ciumenta, como nós comentamos, no fundo, na medida em que ela exerce o fenômeno do ciúme, ela distancia a pessoa que está ao seu lado. Ela tem uma incapacidade, de fato, de externar os seus potenciais de afeto num sentido de liberdade, num sentido de gratidão. Poxa vida, olha só, quando nós encontramos alguém com quem nós nos relacionamos, existem tantos sentimentos valiosos que nós podemos desenvolver. O sentimento de gratidão, o sentimento de apreço pela presença do outro, o sentimento que nos faz trocar experiências favoráveis. É claro, não há a menor dúvida de que também todos os relacionamentos têm suas dificuldades, porque as pessoas não são idênticas. Cada um de nós tem uma história específica. E uma das coisas importantes na pessoa ciumenta é que ela não aceita normalmente a diferença que o outro tem em relação ao seu modo de ver as coisas, de pensar. Porque se nós não procurarmos nos adaptar às características peculiares a cada pessoa
com quem nós nos relacionamos, não poderemos ter amigos, não poderemos ter colegas de trabalho de forma sadia e não poderemos ter relacionamentos íntimos proveitosos, porque todo ser é uma criatura singular. Então, respeitar as diferenças, entender que nós somos, como eu gosto de dizer sempre, criaturas inacabadas. Isto é, nós temos defeitos, temos dificuldades, temos limitações e precisamos, portanto, gerir adequadamente esse padrão de limitações em nós, é claro, para não machucar o outro. Mas, de alguma forma, uma palavra, um comportamento, uma estranheza vai acontecer. E nós precisamos compreender um ao outro nesse sentido para que as relações possam se tornar duradouras. Deixa eu comentar com você que está nos acompanhando no Facebook da Rede Nova de Rádio. Compartilhe com os amigos. Olha, um tema muito importante, né? Como lidar com os ciúmes. Compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas possam estar ouvindo o doutor Aldenis Leite. Maria Aparecida Melo, bom dia, gratidão por essa rádio bendita que tanto nos cresce a alma. Dora Reis aqui, muito bom dia. Dora, gratidão. Roberta Siqueira, bom dia. Vivi um relacionamento assim. A própria Roberta dizendo que viveu um relacionamento assim. Gratidão, Maria Helena Belém, gratidão. Maria Helena, bom dia, está na escuta aí, obrigado. Meu Rose Silvério, está em Araçatuba nos acompanhando, muito bom dia. A Elaine Struder até pergunta aqui, ó, a história, né, daquela senhora apaixonada pela cristaleira que o neto quebrou, com uma bolada que o Divaldo conta, a pessoa ciumenta pode ficar doente para não ficar sozinha, Denise? Se uma pessoa, deixa eu só ver se eu entendi que cortou um pouquinho. Se uma pessoa pode ficar doente para não ficar sozinha, é isso? Sim, uma boa colocação. Exatamente isso. Aliás, eu vou pegar esse gancho, achei fundamental, parabéns pela colocação, porque, de fato, isso acontece muito. E é assim, quando temos um relacionamento, em qualquer circunstância, por exemplo, relacionamentos entre cônjuges, relacionamento no seio da família, pais, mães, filhos, irmãos, em qualquer situação, uma pessoa que possa desenvolver uma experiência de fragilidade interna quanto ao ciúme, ela pode se comportar sem perceber. Não é uma atitude consciente e má. Eu quero deixar isso claro. Não é uma atitude consciente e má. É uma atitude inconsciente de sofrimento e de desespero. É uma pessoa que pode somatizar dores, limitações, dificuldades de ordem orgânica ou psicológica para atrair a atenção das pessoas e passar a seguinte mensagem: não posso, em hipótese alguma, viver sem você. Se você me deixar, olha o que vai acontecer. Eu sou uma pessoa doente, eu sou uma pessoa frágil e eu preciso que você esteja sempre comigo. Esse padrão de crença inconsciente, mas nem por isso desativada, ela está ativada no interior da pessoa, mas a pessoa não percebe. Esse tipo de crença faz com que se transfiram atitudes para o cotidiano de limitação, de enfermidade, de doença, está sempre no médico, sempre carregando aquela pessoa que ela gosta com ela no médico, e aí fica naquela situação de vitimização, porque tem medo de estar sozinha, medo de ser abandonada. Isso acontece frequentemente. É bastante comum esse tipo de atitude, o que mostra que é um padrão de fragilidade que requer uma psicoterapia. Sozinha, essa pessoa terá muita dificuldade de se libertar desse padrão de atitude e de ciúme e de emoção patológica. É necessário buscar auxílio psiquiátrico, auxílio psicoterápico,
para se libertar desse nível de transtorno que é muito sofredor mesmo. Agora, Denise, diz pra gente o que o espiritismo, né, pode nos esclarecer a respeito dos ciúmes, hein, Denise? A doutrina espírita, que é uma doutrina libertadora de consciência, uma doutrina que nos promove a expressão da autonomia individual ou da autonomia espiritual, já naturalmente prevê, por esses parâmetros que ela oferece, a instrução no campo da autonomia e da liberdade espiritual. Ela vem nos dizer que nenhum de nós, naturalmente, pode se tornar comandante da vida alheia. O espírito é um ser livre, independente, imortal e destinado à eternidade. Com isso, ele tem uma trajetória muito particular, uma trajetória muito peculiar de si mesmo no seu desenvolvimento. Ninguém pode invadir ou possuir a trajetória de outra pessoa, porque cada um de nós constrói sua própria história, cada um de nós tem seu próprio segmento, seu próprio trajeto, sua própria construção individual. O que nós conseguimos, de bom grado, no ambiente em que nós nos encontramos, particularmente encarnados, é nos consorciarmos a pessoas com quem temos o interesse do desenvolvimento em comum. Esse consórcio, ou matrimônio, ou união conjugal, ou relacionamento, como queiramos chamar, esse relacionamento deve ser de confiança, de colaboração, de honestidade, de lealdade, virtudes, portanto, que precisamos colocar dentro de nós através das ações comportamentais de saúde. É para isso que nós nos unimos às pessoas. Claro que no decurso dessa experiência as coisas não são tão simples assim. Mas é isso que nós devemos buscar praticar, renunciar a comportamentos inadequados, comportamentos que vão magoar as outras pessoas e destruir o nosso campo emocional também. Então, o objetivo da reencarnação e da união de pessoas é para produzir o componente de valores importantes no nosso interior. É para isso que nós estamos aqui. Porém, ninguém pode possuir ninguém. Se alguém deseja seguir o seu próprio caminho, devemos libertar. Porque assim como ele tem o seu próprio caminho, nós também, gestores da nossa própria vida, podemos sim cuidar de nós. Então, o Espiritismo vem mostrar que nós somos seres autônomos, independentes e, ao mesmo tempo, somos criaturas interdependentes no campo da cooperação, não no campo da dependência emocional, de forma alguma. Então, estudar a doutrina é fundamental para que a gente adquira essa experiência de ser autônomo, independente, livre e feliz. E, Denise, como podemos vencer o ciúme, Denise? O primeiro passo que eu vejo, eu vou, naturalmente, aqui, nós não podemos fazer um âmbito muito extenso disso, claro, até pelo nosso tempo aqui, mas vou fazer um breve resumo de pontos importantes para as pessoas praticarem. A primeira coisa, aceitar essa emoção. Muitas pessoas se criticam, se acham incapazes, inúteis, inferiores, dependentes. Não, vamos aceitar o fato de que temos o ciúme, de que essa emoção nos prejudica e de que precisamos alterá-la imediatamente através de um grande esforço e de uma grande prática de técnicas importantes. A primeira coisa importante é aceitar o ciúme. Segunda coisa importante,
não lutar contra os pensamentos ligados ao ciúme. Por exemplo, eu acho que eu vou ser abandonado, eu acho que eu vou ser traído, ela está demorando, alguma coisa está errada. Esse tipo de pensamento assola a pessoa ciumenta. Não devemos lutar com eles. Devemos entender que esses pensamentos acontecem eventualmente em cada um de nós. E assim como eles vêm, eles vão. Não vamos dar tanta atenção a esses pensamentos, porque esses pensamentos não são fatos, eles não são concretos, eles são apenas pensamentos que tomam conta de nós. Perspectivas não são verdades. Terceira coisa importante, valide seu sentimento. É preciso você discutir isso com o seu parceiro, com a sua parceira. Validar o seu sentimento. Dialogar com ele ou com ela, dizendo, olha, de fato, eu sinto essa emoção. Eu tenho um pouco de ciúme. Eu queria conversar com você sobre isso para que a gente pudesse se entender, porque eu tenho essa limitação e quero expô-la a você. Essa abertura do diálogo sobre o ciúme é fundamental. É muito importante fazer isso, porque isso ameniza as discussões, as agressões com o parceiro. Quarto item importante, analise tudo que você deduz em relação ao ciúme. Não acredite em tudo que você pensa. Desafie, busque alternativas. Só para dar um exemplo, seu parceiro ou sua parceira atrasou-se para o encontro. Bom, ele deve estar, com certeza, com alguém. Ou então, ele não se importa comigo. Não, ele pode ter se atrasado por outros inúmeros fatores. Cheque as evidências primeiro. Converse com ele. Olha, eu me incomodei porque você se atrasou. O que foi que aconteceu? Dialogue naturalmente, não cobre, não duvide excessivamente. Então, é dessa maneira que a gente vai trabalhando o ciúme gradativamente. Vamos lidando, suportando aquela dificuldade que temos, dando liberdade gradativa para a pessoa que está conosco. E veremos, na maioria das vezes, que nada aconteceu de grave. É apenas uma vida incomum, que tem seus percalços naturais, sem nenhuma traição, sem nenhum engano. E se algo acontecer que seja muito forte em você, busque ajuda, busque tratamento, faça uma psicoterapia, e isso você, com certeza, você se libertará disso. Minutinho final, só registrando, Denise, aqui é a Roberta Siqueira. Eu terminei pelo ciúmes excessivo e também ele bebia muito. Gratidão pelas palavras e ensinamentos. Maria José, bom dia. Sofri muito com minha mãe. Ela nunca estava bem para que eu não assumisse a minha vida e nunca saísse de casa. Um amor doentio. Maria Abreu, bom dia. A Maria Gorete até pergunta qual o profissional que trata esse transtorno. Maria Helena Belém, cada um responderá pelos seus atos. Ana Ribeiro, devemos respeitar o livre-arbítrio. Dulce Pólvora, bom dia a todos. Rosana Franklin, e se houve uma traição, os ciúmes vira um verme roedor, né? Agora, essa aqui, qual é o profissional que trata desse transtorno? E minuto final para você, Denise, um minutinho. Deve buscar um psiquiatra que possa orientá-la, caso seja necessário fazer um tratamento medicamentoso e também uma psicoterapia, buscar um psicólogo ou um psiquiatra que também atue na área da psicoterapia, para que ela possa gradativamente ir se libertando dessa sensação desagradável. Com certeza conseguirá empenhando-se nisso. Gratidão, Denise. Obrigado por estar junto com a gente em mais um Jesus e Logos. Uma boa semana para você. Um grande abraço. Obrigado, Damião. Um abraço para você e um abraço a todos os companheiros e companheiras que estiveram conosco hoje. Até semana que vem. Grande abraço. Tchau, gente. Você acompanhou Jesus e o Logos.